Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante desta possível parceria entre os Estados Unidos e a Índia para confrontar economicamente e em outras áreas a China. Só que antes eu quero mostrar para vocês a quantas anda a liberdade de expressão. Esses vídeos aqui que vocês estão vendo, que tem esse cifrãozinho verde, que eu chamo de Green Flag, eles foram já liberados, vocês já assistiram e estão lá disponíveis para quem não assistiu ainda. Ontem não teve vídeo porque os dois vídeos que eu gravei caíram Yellow Flag, quer dizer, o cifrãozinho amarelo. Isso significa que se eu liberasse os vídeos para vocês, aconteceria o que já aconteceu anteriormente. O canal perde relevância, demora para recuperar, e aí não compensa fazer isso. Isso é só para vocês verem que há uma inteligência artificial cada vez mais sensível, porque eu não utilizei palavras que normalmente eu não utilizaria, são palavras que eu já sei que não podem ser usadas, eu já nem coloco, mas parece que alguma coisa a mais foi acrescentada, então está cada vez mais difícil comunicar, e eu só deixo vocês a par porque eu não sei até quando esse tipo de trabalho aqui poderá ser desenvolvido, porque claro, se fosse um discurso totalmente alinhado com o establishment, mas a gente quer dar uma opinião própria, então está ficando cada vez mais complicado. Mas vamos ao assunto aqui. Está dito que tinha de ser dito. Só vou traduzir aqui para vocês. Nós vamos falar de uma matéria do Foreign Affairs, que é um think tank norte-americano de vertente globalista e que está falando sobre como seria uma loucura da Índia ficar neutra nessa disputa entre os Estados Unidos e a China. Eles dizem que diante da agressão chinesa, Nova Delhi deveria se alinhar com Washington. E aí, será que a Índia vai optar por se alinhar com os Estados Unidos, receber os benefícios que a China recebeu no passado e aí acabar não se alinhando com a China como ela vinha fazendo dentro do BRICS? Vamos ler esse artigo aqui e vamos fazer alguns comentários para vocês. Então, Narendra Modi, que é o primeiro-ministro dos Estados Unidos, está se preparando para fazer sua 8ª visita aos Estados Unidos como primeiro-ministro da Índia. Embora os governos anteriores dos Estados Unidos tenham recebido Modi calorosamente, a fanfarra em torno dessa viagem, a primeira visita oficial do primeiro-ministro indiano a Washington, será incomparável. Ele deve discursar em uma sessão conjunta do Congresso, o que não é qualquer coisa, porque dificilmente eles abrem para um líder fazer isso. E como presente de despedida, Modi provavelmente deixará os Estados Unidos tendo garantido um acordo há muito cobiçado para a General Electric compartilhar tecnologia e produzir motores a jato em conjunto com a Índia. Então eles querem essa parceria com a General Electric para receber a engenharia deles, o conhecimento, o know-how, e provavelmente ele vai receber isso quando sair dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora teriam muito interesse em firmar essa parceria com a Índia porque eles estão em uma disputa de espaços com a China. E a Índia é tão ou mais populosa do que a China, eles têm uma juventude maior do que a China tem, por conta da política de filho único. A Índia é um país que já confronta, primeiro, geograficamente com a China e depois já teve conflitos também por conta de territórios. Já trouxe aqui para vocês outras vezes vídeos tratando daquele conflito na região do Butão. E eles também têm tecnologia e pessoal hábil o suficiente para receber o conhecimento que os Estados Unidos poderiam passar e os investimentos que os norte-americanos poderiam fazer em seu país para crescer rapidamente. Eles já têm uma infraestrutura boa, claro que eles têm uma grande diferença entre classes sociais, mas existe uma classe de pessoas ali apta e bem preparada para esse tipo de coisa, Então, é muito conveniente para os Estados Unidos firmar essa parceria com a Índia. A princípio, também poderia ser bastante conveniente para a Índia firmar essa parceria, porque então ela receberia uma série de benesses, só que sabendo que o objetivo dos Estados Unidos seria criar um contraponto à China, criar um opositor chinês. Mas eles têm então aí essa questão para resolver. Será que a Índia vai se jogar no barco do BRICS ou dos Estados Unidos? Será que a Índia e o Brasil não têm algo de muito semelhante nisso?
Uma recepção tão entusiástica visa, sem dúvida, reatar as relações com a Índia, eles dizem aqui. Embora ambos os países estejam ostensivamente comprometidos com uma parceria, a relação Estados Unidos-Índia não atingiu seu potencial nos últimos anos. E aí eles citam uma série de problemas aqui do porquê houve aí alguns probleminhas entre os dois países. Eles dizem que os Estados Unidos devem assumir parte da culpa pelo fracasso, dizem que as sucessivas administrações dos Estados Unidos ignoraram as advertências da Índia sobre negociar com esse grupo aqui, né, que tinha base no Afeganistão, que a administração Biden continuou a buscar um relacionamento com um rival muito forte ali da Índia, que é o Paquistão, mesmo depois que as prioridades dos Estados Unidos na Ásia mudaram para lidar com a China, ou seja, ele continuou tendo boas relações com o Paquistão, ou relações, pelo menos, dentro daquilo que a Índia não gostaria que tivesse. Washington também falhou em questões diplomáticas mais rotineiras, como o processamento de vistos, com atrasos recordes nos consulados americanos na Índia, que só recentemente diminuíram. E é claro que quanto mais cidadãos de um país têm o seu visto negado para entrar nos Estados Unidos, mais gente vai falar mal do país, né? E aí acaba que eles se enfraquecem politicamente, diplomaticamente dentro daquele país. E aqui ele levou mais de 2 anos para... Aqui a tradução não ficou boa, deixa eu abrir aqui e voltar para o inglês. Para o Senado confirmar o senador de Los Angeles como embaixador da Índia, então atrasando as habilidades de negociar aqui os interesses de Nova Delhi, mais ou menos isso que diz ali. Então eles tiveram pelo menos esses problemas aí que são maiores, né, apontados, mas eu penso que uma das coisas que pode estar impedindo a Índia de mergulhar de cabeça nesse acordo, que a princípio pareceria algo muito atrativo, porque a China cresceu devido a um acordo parecido com esse, era um país bem atrasado, agrário, e depois desse acordo com os Estados Unidos eles se super desenvolveram em poucas décadas, né? Então a princípio parece que é algo que seria muito bom para a Índia, é o que o site Foreign Affairs quer referir aqui. Mas eu acho que hoje a visão da Índia pode ser um pouco também, e isso deve estar dividindo opiniões dentro daquele país, né, de uma independência total e uma busca de se desenvolver sozinhos, dentro dessa política que pode estar por trás também das decisões chino-russas, né, de um mundo multipolar. Então eu penso que a Índia está dividida entre esses dois pensamentos. O artigo diz o seguinte, ainda continuando: de sua parte, as autoridades americanas parecem estar acordando para as promessas e os limites de um forte relacionamento com a Índia. Não está claro se o mesmo pode ser dito sobre os líderes indianos. Nova Delhi continua a abrigar uma série de dúvidas sobre o estabelecimento de uma parceria com os Estados Unidos. Apesar dos confrontos contínuos na fronteira disputada com a China, a Índia resistiu em abraçar sua parceria de segurança com a Austrália, o Japão e os Estados Unidos, conhecido como Quad, projetada para proteger o Indo-Pacífico da agressão chinesa. Ao mesmo tempo, tanto Modi quanto o seu ministro das Relações Exteriores foram elogiados em casa por sua firme recusa em condenar a invasão russa da Ucrânia. Então, essa postura de neutralidade, eles argumentaram, atende melhor aos interesses da Índia, porque aí eles conseguem negociar com os dois lados. É mais ou menos o que o Brasil está tentando fazer, mas não está conseguindo fazer muito livremente, porque os dois lados acabam pressionando de uma certa maneira. Um lado pressiona para que continue a parceria e outro para que se estabeleça uma parceria diferenciada. A longo prazo, a crescente dependência da Rússia da China a tornará um parceiro pouco confiável, eles colocam aqui. A Índia quer, porque a Índia tem uma proximidade muito forte com a Rússia, não com a China, né? A China tem esses problemas aí, mas a Rússia é uma parceira antiga da Índia. Só que o site quer dizer, a análise aqui, né, está dizendo que como a Rússia está cada vez mais dependente da China, por conta principalmente do que está acontecendo na Ucrânia, então a Índia, não tendo uma relação tão amigável com a China, poderá futuramente não poder contar com a Rússia. É isso que eles estão querendo dizer aqui. E a Índia quer, com razão, garantir a si própria autonomia estratégica à medida que continua a crescer no mundo. É basicamente isso, autonomia, é o que a Índia está buscando, é o que a China está buscando, a Rússia.
E os Estados Unidos, na razão dele também, né, quer manter a sua, vamos dizer assim, o seu patamar de superioridade, o seu primeiro lugar. Então tudo diz respeito a isso. É uma disputa para ver quem é que vai continuar no status onde está, ou se os países aí que estão se colocando como adversários vão conseguir reverter esse jogo. E nós vamos continuar acompanhando aqui e relatando para vocês aquilo que nós temos observado nessa grande disputa, nessa grande novela de nível mundial. Por enquanto é isso, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.